Seguimos nesta série sobre as pragas do Apocalipse e temos visto todas as primeira, segunda até à quinta praga na semana anterior, e hoje vamos então estudar sobre a sexta praga, e porque nós também devemos entender bem esta praga, porque ela tem a ver com todos aqueles que, não sendo amigos de Deus, se tornaram por essa razão inimigos, e por essa razão eles se vão ser juntados ou congregados num determinado lugar. Vamos ler em Apocalipse capítulo 16 e o verso 12, Apocalipse 16 e verso 12, que nos diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, este sexto anjo, de acordo com o relato bíblico, ele derramará a sua taça simbolicamente, sobre o rio Eufrates. Muita gente tem divulgado as suas ideias, as suas percepções, os seus pensamentos sobre este rio, e de verdade este rio tem uma contenda, Deus tem uma contenda já com a situação deste rio e com as zonas limítrofes e envolventes deste rio. Digamos que nesta zona da Palestina, digamos que foi o centro da terra, o centro onde o Jardim do Éden ali se encontrou, e também é a zona mais sensível deste planeta, porque ali está condensada, digamos que uma grande parte, a maior parte da riqueza petrolífera deste mundo. Ali está aquilo que faz, digamos, mover esta terra, a máquina desta terra, a indústria desta terra. E ali as pessoas estão envolvidas e empenhadas em retirarem aquilo que a terra do seu interior ela emana, que neste caso é esta gordura, este sebo, este betume, que os homens hoje chamam, pois, o petróleo, e dá origem aos combustíveis e também aos lubrificantes. Secou-se o rio Eufrates. De verdade, este rio já se encontra hoje numa situação já praticamente seco, porque através daquilo que os homens têm feito e como exploram os caudais aquíferos da terra, também têm explorado e exploram este rio, e ele praticamente está nesta condição que nós podemos aqui ver. E porquê? Porque é um rio que banha alguns países, nomeadamente a Turquia, a Síria e também o Irão. E estes países, eles estão preocupados, pois, de facto, com a água. Mas a água, esta do rio Eufrates, ela provém do país chamado a Turquia. E esta Turquia, ela fez uma barragem, construiu esta represa, chamada Ataturk. Esta grande represa fez com que o rio Eufrates esteja, pois, seco. Mas o que é verdade é que já o profeta Zacarias já nos diz que, de facto, existiria uma contenda que Deus tinha com os habitantes, pois, deste mundo. Para os povos inimigos, Israel se tem tornado uma pedra no sapato, porque se tornou um peso, como aqui, inclusive, o relato bíblico nos diz. Fala ao Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Durante muito tempo, podemos dizer que milhares de anos, e mais acentuadamente neste último tempo, Jerusalém está se tornando um lugar de contenda. Mas não é propriamente e unicamente só Jerusalém. Digamos que tudo aquilo que tem a ver com a verdade bíblica, com a mensagem do Evangelho que Deus designou para nós,
O que é facto é que o homem se tem tornado inimigo dessa mesma verdade. Este é o chamado o Val de Jeosafá, do qual Deus diz que tem uma contenda com este povo, com este lugar, não em si com o lugar é como qualquer outro lugar, mas sim porque os homens aqui neste lugar um dia se congregarão para, evidentemente, desenvolverem uma grande batalha. Mas como nós vemos aqui, porque é que os homens serão juntados neste lugar? Aqui nos diz que os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo há um alerta. Qual é o alerta que o versículo seguinte nos deixa? Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Deus, através do profeta Jeremias, já indicou muito claramente que ele tinha algo já com este lugar, este chamado rio Eufrates. O rio Eufrates tem água como qualquer outro rio, como o rio Douro, ou como o rio Sado, ou como o rio Tejo. Simplesmente, aonde se encontra ele colocado, aí as pessoas irão fazer uma tentativa de uma tremenda batalha. Mas essa batalha tem os seus preparativos hoje. Leamos o que nos diz o profeta Jeremias, no capítulo 46, verso 10. Porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. E da verdade, como o relato bíblico nos diz, Apocalipse significa exatamente fim. E o homem tem essa luta grande a desempenhar, porque será uma batalha entre a verdade e entre o erro. Até aqui a verdade sempre tem sido tentada a espezinhar e a colocar debaixo dos pés. E este povo de Israel, ele tem sido um povo que tem sido testemunha da verdade. Até graças a eles, digamos, chegou até nós a certeza de que hoje, o sábado, é o dia que, de verdade, é o sábado desde o Éden. Mas os homens têm tentado tirar esse dia, tal e qual como tentaram também tirar o povo de Israel. Deus não permitiu que ele terminasse, que ele fosse extinto, para que nós possamos saber qual é o dia que, de verdade, é o dia que o Senhor designou para nós. Então esta praga, ela tem a ver com toda uma máquina de guerra que os homens estão empenhados em possuírem. E, meus irmãos, hoje nós vemos que o material bélico, o material militar, o material destrutivo que os homens têm ao seu dispor é qualquer coisa descomunal, com capacidades fora para além da nossa própria imaginação. Estes são mísseis levados, transportados, são mísseis da ex-União Soviética, hoje a atual Rússia. E o poderio militar, praticamente hoje, ninguém quer ficar para trás. Este é um dos aviões modernos, os chamados aviões invisíveis, o B-2 norte-americano, é chamado invisível porque aparentemente ele foge aos radares devido à pintura, à tinta. É uma tinta que, contrariamente às outras tintas vulgares, ela não reflete, mas ela absorve. Este é um poderosíssimo submarino nuclear, mas vemos que é da Índia, não tem a ver com a Rússia, não tem a ver com os Estados Unidos. É um submarino nuclear indiano e ninguém quer ficar para trás. Este é outro submarino de guerra também nuclear dos Estados Unidos. Ninguém pretende ficar com uma máquina de guerra fraca. Todas as nações, mesmo que sejam fracas, mesmo que sejam pequenas, elas querem ser fortes. Esta é poderosa, uma das poderosas naves, porta-aviões nucleares americana, e de verdade nós vimos que isto são poderosas máquinas de guerra. Este é um avião, mas é um avião não tripulado. Ele pode viajar a grandes distâncias e, inclusivamente, pode destruir ou pode também simplesmente assinalar lugares para poderem ser destruídos posteriormente. Este é um dos últimos aviões que os Estados Unidos desenvolvem, os chamados os drone. Eles não são tripulados por pilotos
dentro do avião, mas sim por pilotos que estão sentados em terra e estão controlando estas naves, que podem também desenvolver bombardeamentos ou ataques sintéticos, ataques cirúrgicos que são feitos, e nós ultimamente temos escutado acerca de que determinados terroristas têm sido assassinados ou bombardeados os carros onde eles deslocavam com estes mesmos aviões. Assim nos diz o livro de Joel, capítulo 3, e desde o verso 9 até o verso 14, que nos diz que as nações, todas as nações, as pequenas, elas querem ser chamadas também de fortes. Leamos: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faz nascer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todos os gentios em redor. Lancei a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Meus irmãos, hoje há nações que não têm comida para o seu povo. Já iremos ver. Há aqueles que não têm comida para os seus concidadãos. No entanto, têm poderosas máquinas militares destrutivas. Esta é uma nave, como nós vemos ali, Índia. É um foguetão também para mostrar a sua capacidade. Índia é uma das nações também com poder nuclear. Esta é uma frota poderosíssima de Israel. Israel é, dentro dos países mais pequenos, aquele que proporcionalmente tem a sua máquina militar, nomeadamente aérea, a mais poderosa. Uma nação tão pequena e tem 350 caças-bombardeiros, proporcionalmente até mais do que os Estados Unidos e também mais proporcionalmente do que também a própria Rússia. É um poder qualquer coisa de fantástico. Eles deram-se à vaidade de atacar o Irão, supostamente onde o Irão tinha uma central nuclear. E quando eles compram os seus caças-bombardeiros aos Estados Unidos, eles não ficam simplesmente com a técnica que os Estados Unidos possuem no próprio aparelho. Eles os preparam com a sua técnica eletrónica, que vai mais além daquilo que os próprios aviões vêm desde origem. Esta é uma das nações a mais pobre do mundo em comida, mas tem o terceiro maior exército do mundo também. É a Coreia do Norte. E tem qualquer coisa de fantástico em material militar. Simplesmente não tem quase comida para o seu povo. O seu povo está morrendo de fome. Os que podem fogem do país, mas para sustentar esta poderosa máquina militar, onde homens e mulheres, rapazes e raparigas são levados para o treino militar e como militares. Este é um caça também, um avião de aterragem e levantamento vertical, o chamado F-38B, que, como nós vemos, ele não precisa de pista para levantar. Ele, pura e simplesmente, ele se levanta e depois corre no próprio ar para voar. Não precisa de pista. E também, para aterrar num porta-aviões, não precisa de 150 ou 200 metros, como é o caso do porta-aviões. Ele pode perfeitamente levantar aquelas tampas e o reator, em lugar de injetar para trás, ele injeta para baixo e faz com que o aparelho depois possa levantar-se nos céus. Este é um poderoso, podemos dizer, um caça-bombardeiro, um F-18 da Boeing. Como vemos, ele é carregado com toda uma sorte além de reservatórios adicionais de combustível, também com poderosa máquina destrutiva de guerra. Este sim necessita depois de levantar dentro de um porta-aviões. Este é um poderoso também avião de caça da última geração, mas da China. Como nós vemos ali, este é o símbolo chinês.
E a China está a desenvolver, para sair dentro de próximos 2 anos, um poderosíssimo porta-aviões. Ou seja, é um porta-aviões colocado dentro de um catamarã, um imenso catamarã, e que ao mesmo tempo tem 2 pistas para deslocar e para aterrar simultaneamente os seus aviões. É um descomunal, como é que eu ia dizer, um meio de guerra que os chineses estão também a ultimar. Hoje os soldados já não têm nada a ver com os soldados antigamente. Os soldados hoje são autênticas máquinas de guerra. Estão perfeitamente sincronizados com a nova tecnologia. Eles podem não somente lutar de dia, mas também podem lutar de noite. Eles têm as suas viseiras, não é? Eles também têm as suas máscaras contra as irradiações, contra a guerra química ou bacteriológica. Hoje um soldado é uma máquina. Ele está perfeitamente adaptado para as novas condições e a nova técnica também. Vemos que Israel é uma pequena nação, mas também tem os seus submarinos, alguns dos quais, pelo menos um, já foi entregue a Israel pela própria Alemanha, sensivelmente este próprio mês de maio. Todos os homens hoje, todos os países hoje, têm desejo de uma coisa: de poderem controlar isto, de poderem atacar de forma nuclear. O homem não sabia o que é que poderia desenvolver, mas hoje todas as nações querem ser nações fortes e querem dominar o nuclear. E o nuclear é qualquer coisa de destrutivo, porque arrasa, faz completamente desaparecer. Os homens têm que se equilibrar para não haver nenhuma descompensação, porque hoje todos querem dominar, todos hoje querem depois controlar os seus vizinhos e os seus inimigos. Todos querem lançar os seus satélites espiões, e vamos ver que no espaço hoje quase não há lugar para mais um satélite. Todos estão a jogar para o espaço, tudo para controlarem, para saberem o que se passa no terreno ou, entre aspas, na casa do seu próprio vizinho. Alguém, através da NASA, fez, digamos que esta imagem é uma imagem criada, mas ilusória, mas é um pouco real, porque aqui estão todos os satélites, pensa-se, todos os satélites que estão à volta da Terra. Ora, vejamos como a nossa Terra está envolvida por satélites, controlando-se todos uns aos outros, tentando saber como é que se passa, tentando saber onde é que está e o que é que possui. Estes satélites, eles são também ao mesmo tempo uma arma contra as próprias cidades que estão aqui em baixo. Então as cidades estão, a Terra aliás está sendo atacada por imensas radiações, por imenso controle. Toda a gente hoje pode ser controlada, inclusive pelos próprios telemóveis que cada um de nós tem. Esses mesmos telemóveis hoje podem ser controlados, não é? O profeta Ezequiel nos diz no capítulo 38, e nós vamos ler desde o verso 1 ao verso 16, sobre esta profecia desta luta tremenda que um dia se desencadeará. Diz-nos assim: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado,
No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se juntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados, todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos teus olhos, ó Gog. Meus irmãos, esta profecia, ela está a ponto de cumprir-se, porque aqui nos diz que quando é que seria isto? Roda e efeito. Será nos últimos dias da história da Terra. E de verdade, profeticamente, Gog são os países da Rússia. Não vamos falar disso agora, seria algo muito complicado de mostrarmos uma nação e como esse povo se desenvolveu e por vezes até mudou mesmo do próprio nome. Mas como todo este povo da zona da Rússia tem o seu desejo, a sua vontade de um dia entrar ali e tentar dominar de diversas formas. Hoje estamos vivendo, de facto, em dias onde toda a gente fala, toda a gente comenta, toda a gente sabe que estamos vivendo perto do Armagedon. Aliás, há uns anos atrás, quando houve o primeiro conflito entre o Iraque e o Kuwait, alguém me perguntou se aquilo não era a guerra do Armagedon. Eu simplesmente disse: não é, mas estamos quase nessa guerra do Armagedon. Hoje os homens têm não somente falado sobre a guerra do Armagedon, mas também já idealizam, também já através de filmes vão mentalizando a raça humana, vão mentalizando as massas populares, vão mentalizando o povo, a sociedade, os indivíduos para as grandes batalhas. E se nós formos ver no aspecto dos filmes da chamada a sétima arte, ou seja, a televisão, o cinema, etc., hoje os homens têm muitos filmes que idealizam, pintam, imaginam como será de facto esta guerra tremenda chamada biblicamente congregados num lugar que se chama em hebreu Armagedon. Mas os homens estão desenvolvendo isto e há um intuito por detrás. É para que o ser humano não se preocupe, porque ao fim e ao cabo todos estes filmes, estas séries que são feitas a falar do Armagedon, todas elas como é que terminam? Todas elas terminam sob controle. Ou seja, o homem não se preocupe, porque afinal tudo isto pode desenvolver-se, mas o homem tem mão, o homem tem possibilidade de poder controlar tudo isto. Então os homens idealizam toda uma destruição e eles começam a falar de que, na verdade, as cidades grandes serão as primeiras, e nós sabemos que as cidades grandes, elas são de facto onde há mais quantidade de pecado. E efetivamente os grandes edifícios, as grandes cidades, mesmo os mais emblemáticos, serão certamente os primeiros também a receberem esse castigo
de Deus, pelas grandes misérias que as cidades envolvem em si. Mas tudo isto tem a ver com preparar, alertar as pessoas, despertá-las. Para quê? Para que as pessoas não se preocupem. Mas, meus prezados irmãos, voltemos a ler o que nos diz o livro de Apocalipse, do capítulo 16, e aí é feito um apelo. Nós vemos que aí há um apelo final nesta praga, porque aqui nos diz que espíritos de demónios semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios. E hoje, de verdade, tem sido feita uma grande apologia sobre os prodígios, as maravilhas, mas dos quais Jesus disse que um dia muitos que fazem esses milagres lhe dirão: Senhor, nós fizemos tanta coisa em Teu nome. Em Teu nome fizemos, curámos, em Teu nome profetizamos, falámos da Tua vinda. Mas o que lhe dirá Jesus? Não vos conheço. Mas o conselho aqui que nos diz este livro do Apocalipse, capítulo 16, e no verso 15 nos alerta. Ele diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A terra, ela já não tem muito mais para poder viver. Nós lemos o livro do profeta Isaías, e nos diz o profeta Isaías, diz que a terra está pranteando e chorando por causa dos moradores da terra. Praticamente a maldição consome a terra hoje. Isaías capítulo 24, que nos diz que a terra, Isaías 24, verso 4 e seguintes: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Recordam-se daquilo que nós falámos no sábado anterior, onde mencionámos aqui e estudámos sobre a quinta praga e a quarta praga e as pragas antecedentes. Todas elas têm a ver com, de verdade, a repreensão que Deus tem para enviar uma mais para esta terra. Aqui é só destruição. O que podemos nós fazer? Será que ainda podemos fazer alguma coisa? O apóstolo Paulo aos Hebreus, ele faz um apelo que ainda hoje, até aos nossos dias, ele surge. Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que podemos fazer nós de útil por isto? O conselho é: preparem-se, porque este dia está próximo, e para que não sejam encontrados sem as vestes quando for esse dia. Aqui nos diz 3 vezes no capítulo 4: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Capítulo 13 e verso 7, capítulo 3 e verso 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E o verso 15 diz também: enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. E diz também no capítulo 4, novamente há um apelo para que atentemos para as coisas que estão diante de nós, e para que não suceda o mesmo que sucedeu com o povo de Israel. Por que razão o povo de Israel não pôde entrar na terra prometida? Aqui nos diz: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O povo foi advertido, Deus chamou o povo para que na verdade se preparassem, mas repreensão e chamamento após chamamento, apelo após apelo, não quiseram dar ouvidos. O que podemos nós fazer? A Bíblia nos dá um conselho de que
não devemos compactuar com as obras das trevas. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15 diz: e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Meus irmãos, a verdade tem que separar-se do erro. As meias verdades não têm valor de acordo com o propósito divino. O erro tem que ser desmascarado. Somente há uma verdade, e a palavra de Deus diz que nada se pode contra a verdade. Muitos daqueles que um dia serão rejeitados por Jesus, embora eles dialoguem de forma exigente para com Jesus, dizendo: Senhor, Senhor, nós fizemos coisas em teu nome, Jesus dirá: eu não vos conheço. E a razão é porque praticaram a iniquidade. E muitos desses falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. O que é que muitos aparentam ser? Ministros do Evangelho, chamado de ministros, de pastores, de obreiros, de anciãos, por aí fora. Mas o que é que de verdade são? Eles são aparentemente ministros da justiça, mas o fim dos quais será conforme as suas obras. Somente há uma verdade. E estes espíritos de demónios semelhantes a rãs, certamente conhecemos a rãs. Parece que não é um bicho, não é um animalzinho que as pessoas apreciam. É um bicho asqueroso, pequenino. Não é um bicho assim que seja muito simpático, como um cão, ou como um gato, ou como um esquilo. É um animal que não é muito fácil apreciá-lo. E a Bíblia nos diz que esses espíritos de demónios eram semelhantes a rãs. E porquê semelhantes a rãs? Porque também são asquerosos. E a Bíblia nos diz que eles vão ao encontro dos reis da terra para fazer o quê? Para os congregarem para quê? Para aquilo que nós temos estado a falar. Para essa grande batalha que Deus tem previsto que um dia os homens tentarão fazer. Porque os homens todos tentam dominar esta terra. E estes espíritos de demónios, eles têm influenciado o mundo para quê? Para congregar os homens para a batalha, para a guerra. Digamos que as batalhas e as guerras e as lutas são coisas iminentes. E nenhuma nação quer ficar para trás. Todos os povos hoje querem guerrear. Os indivíduos querem guerrear. As massas populares facilmente entram em guerras e em discussões e por vezes até em morte. Mas na verdade todos serão congregados para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esta batalha antecede, digamos que, a sétima praga, o sétimo anjo que derramará a sua taça no ar. Nós falaremos no próximo tema. Vemos que a profecia bíblica, a mão divina mostrou como seriam os acontecimentos finais da história da Terra. E não podemos ter dúvida que tudo foi predito e previsto tal e qual como hoje está a acontecer. E nós vemos que este derramamento desta praga, ela tem a ver, os seus passos já estão sendo dados para que as pessoas possam não se preocupar com aquilo que Deus disse que iria acontecer. Oxalá nós atentemos bem para este conselho, para esta chamada de atenção, e como diz aqui: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Por isso, meus queridos, na verdade nós temos que estar firmes numa única verdade. Não estar vacilantes, porque não existem muitas verdades. Não existem verdades. Existe apenas uma verdade. E Jesus disse: santifica-os na verdade. Porquê? Porque a tua palavra é a verdade. Não há nada mais do que a palavra naquilo que está escrito na palavra de Deus. Essa é a nossa única força, essa é a nossa única certeza, essa também é a nossa única esperança. Que o Senhor nos abençoe sobre isso. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Por isso, como a Bíblia diz, salvemo-nos. O apóstolo Pedro, quando lhe foi perguntado: que faremos, varões e irmãos? Qual foi a sua resposta? Salvemo-nos, salvai-vos
desta geração perversa. E se a geração naquele tempo era chamada de perversa, imaginemos como ela será perversa nos nossos dias. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito. Amém.